Danilo, segundo uma pesquisa realizada pela PwC, os setores de tecnologia, mídia e telecomunicações são os setores mais afetados por fraudes, né? Então, vai indo de contra com o que a gente conversou na nossa última entrevista, onde a gente deu aquela ênfase no setor financeiro, a gente fala um pouquinho de telecomunicações, né? Quais tipos de fraudes são mais comuns nesse setor? Legal, Bruno. Um dado interessante é que o custo anual estimado, quando a gente fala de fraudes em cima de identidade, gira em torno de 32 bilhões de dólares, tá? Então isso dá uma dimensão do mercado, né? A gente tem uma série de fraudes que acontecem no mundo de telecomunicações. As principais, né, que a gente costuma ver no mercado é o SIM swap, onde eu transfiro o chip de uma pessoa idônea para um chip de um fraudador, e aí eu executo uma série de ataques. Aí o ataque pode ser desde se passar pela pessoa, receber um 2FA, né, um duplo fator de autenticação de um banco, acessar a conta, se passar pela pessoa. Então esse é um ataque super comum, e aqui no Brasil está cada vez mais comum isso. Subscrição indevida, ou seja, assina uma série de serviços e conteúdos sem o consentimento do responsável pela linha telefônica, né? Ou seja, você assinar serviço de streaming, de leitura de livros, esse tipo de coisa. Então, subscrição de serviços indesejados também é algo muito comum. E também tem outros tipos de fraudes que acabam acontecendo, né? Então, a solicitação de serviço de suporte físico indevido, né? Ou que nunca existiu. Então, a pessoa consegue, de alguma maneira, o fraudador consegue, de alguma maneira, pegar os teus dados, ir até a sua residência como se fosse um técnico, por exemplo, invade a sua residência e aí pode fazer uma série de coisas. Então, assim, os dois primeiros, eles são extremamente comuns, e esse terceiro, de que é um ataque físico, né, vamos dizer assim, a gente começa a ver aí um aumento na incidência desse tipo de ataque. Então, esses são 3 bons exemplos para a gente começar a discutir aqui. Com relação aos outros setores, comparando com outros setores, né? Porque hoje, qual é a magnitude do problema dessas fraudes no setor de telecom? Por que ele está ali nesse topo de ranking? Por que não o setor financeiro ou os demais? Por que ele está sendo o foco? Eu acho que existe, Bruno, uma fragilidade no processo como um todo, né? Então, pegar o caso do SIM swap, né? Deveria ter uma série de validações e mecanismos para garantir que o dono daquele número de telefone está realmente solicitando a troca do chip, né? E validações que levam em consideração as 3 variáveis, né? Então, o que? Então, o que está sendo pedido? É uma solicitação de troca de chip. Quando isso está sendo pedido? Então, qual o momento, né? A gente precisa colocar uma validação ali durante aquela transação, né? No momento da transação. Então, podendo ser uma validação biométrica, validação de documento, OCR, esse tipo de coisa. E pegar as informações do dispositivo, né? Então, quais são as informações ali? É um celular que é um local que o cliente nunca visitou, né? Então, pegar todo o contexto ali daquela solicitação. Então, eu acho que o cenário onde esse tipo de ataque SIM swap acontece, existem diversas fragilidades. E eu entendo, fazendo um contraponto com o mundo financeiro, essas fragilidades, boa parte delas já estão sendo superadas, né? Então, qual que é o meu entendimento quanto a isso? Criar fricções inteligentes durante o processo, então fazer validações extras para garantir que é você que está pedindo aquilo e você é realmente o dono da empresa. Fazer isso no momento mais adequado. Então, o momento da solicitação de SIM swap, ele é um momento chave para você quebrar o mecanismo do fraudador e você, né, conseguir garantir que naquele momento é o Bruno que está pedindo a alteração do chip dele, né? Então, criar esse tipo de fricção no momento correto, de forma inteligente, pedindo as informações adequadas, é um caminho que o mundo financeiro está seguindo, né? Então já é bastante evoluído isso no mundo financeiro, e isso tem que vir agora para o mundo de telco, né? Mesma coisa subscrição.
as telcos elas precisam criar os mecanismos nos momentos corretos para garantir que o dono da conta, o dono do celular, realmente está querendo fazer aquela subscrição, né? E aí colocar essas validações no momento adequado. Porque, por um lado, a telco não quer perder a oportunidade de vender um serviço, uma subscrição que é importante para o revenue da telco, mas ela também tem que vender para a pessoa que realmente quer comprar aquilo, né? Então, colocar a fricção de forma inteligente é super estratégico para conseguir entregar uma experiência incrível e conseguir resolver o mecanismo aí que os fraudadores utilizam para executar esse tipo de fraude. E de que maneira você vê essas fraudes afetando tanto as empresas quanto o consumidor final, né? O consumidor final é aquilo, né? Assim, você hoje em dia perdeu o seu número de celular, alguém se passar por você no WhatsApp, ele tem um efeito devastador, né? Então, a gente sabe aí casos, né, públicos e super comuns de pessoas sofrendo extorsões, né? Do tipo, alguém se passando por mim, pedindo dinheiro via Pix, porque está numa loja naquele momento e não tem como pagar a conta, e aquela mensagem, aquela engenharia social toda que acaba acontecendo, casas sendo invadidas por esse tipo de ataque físico, né, do técnico, do falso técnico que entra na residência, ou então assinatura de diversos serviços e produtos que aparecem de forma, que estão disponíveis ali no marketplace das telcos de forma correta, mas aí os fraudadores eles acabam se aproveitando disso e fazendo uma série de assinaturas indevidas. Então, isso expõe sim a sociedade como um todo, e é uma situação que hoje em dia ninguém pode ficar sem o celular, né? No caso do SIM swap, você ficar sem o seu número de celular, você fica incomunicável com a sua família, né? Com os seus funcionários, com os seus pares, né? Então é um negócio super crítico para a sociedade como um todo. Para a empresa, só tem pontos negativos, né? Porque é uma exposição de marca, porque basta um cliente desse que foi, né, que participou, teve, foi fraudado ali de alguma maneira, expor essa situação em uma rede social, a exposição de marca, ela é, assim, ela pode destruir, ela tem um efeito danoso, destruidor para a marca que está envolvida com aquele fraudador, que o fraudador acabou se aproveitando de algum mecanismo para executar sua fraude. Então, é difícil a gente mensurar, Bruno, assim, o impacto, né? Às vezes, e as coisas são até que um pouco intangíveis, mas são óbvias de que é destrutiva, assim, tanto para a empresa quanto para o cliente, né? Para a vítima ali, né? Perfeito. De que maneira que o setor deve se proteger, então, para não ter mais esse problema? Eu acho que assim, Bruno, primeira coisa, se conscientizar, as empresas precisam se conscientizar aí na linha do Zero Trust, né? Então, acreditar que o fraudador tem muito tempo para estudar os seus mecanismos de defesa e explorá-los, tá? Então, esse eu acho que é o primeiro ponto. A partir dessa conscientização das empresas de telecomunicação, a gente entra numa segunda etapa, que é quais são as validações que a gente vai colocar, em quais momentos essas validações vão ser inseridas, que é o Smart Friction, né? Que a gente costuma dizer aqui na Edgewall, que é assim, eu preciso validar no momento adequado uma operação e garantir que é aquela pessoa que está realmente executando aquela ação, né? Se isso for feito de uma forma inteligente, você quebra o mecanismo do fraudador, você garante uma experiência muito boa para o seu cliente, ou seja, você não vai ter carrinho de compras abandonado, você vai entregar um serviço incrível para o seu cliente, ele vai ter uma experiência fluida. Então, na perspectiva do cliente, é algo super positivo. Na perspectiva da empresa, ele quebra ou mitiga o mecanismo dos mecanismos utilizados pelos fraudadores, e aí você começa a entregar uma experiência incrível para o seu cliente, e você vê isso retornando para a empresa de telecomunicação como um net revenue, né? Então, assim, o ROI, né? O quanto foi investido na parte de proteção à fraude, isso vai voltar, porque é uma experiência incrível, e a gente tem números que mostram isso, né?
onde a gente tem uma experiência incrível, onde a gente pede as informações corretas no momento correto, o cliente se sente mais seguro em concluir aquela transação. Então, isso naturalmente se traduz em um maior volume transacional para o lado da empresa de telecomunicação e um elogio, né, um conforto para o lado do cliente de que, sim, eu queria fazer isso e eu confio que o canal que eu utilizei para fazer isso era um canal idôneo, correto e, né, tudo certo. Então, eu acho que é isso, assim, o ponto é, a gente tem que saber o momento adequado de colocar uma fricção correta, uma validação correta, e aí, obviamente, usar as tecnologias corretas para criar essa relação de confiança entre telco, empresa e cliente, e quando a gente junta essas duas coisas, a gente entrega uma experiência incrível, e aí todo mundo tem só a ganhar, né? Tanto a empresa quanto o cliente. Danilo, você falou do Zero Trust, né? E é a nossa terceira ou quarta vez conversando já, e todas as vezes a gente mencionou esse termo, conversou a respeito disso, e você falou que é a falta, não só no setor de telco, como também falamos no setor de finanças, né? Quando você pega aí uma empresa nova para trabalhar, chega com um novo cliente, você sente a falta disso ainda nas empresas, embora seja um termo que a gente já conversa há muito tempo, não é nem a gente a primeira vez que mencionamos, né? Você sente essa falta? Sinto, Bruno, por quê? Porque já existem diversos mecanismos de segurança, né, que tentam mitigar ou quebrar o fluxo o fluxo utilizado pelo fraudador, né, para executar uma fraude. Então, o que acaba acontecendo, isso é natural do ser humano, né? Eu coloquei alguns componentes de segurança, eu olho para eles e falo, são suficientes. Mas eles nunca são suficientes, porque eu volto ali no que eu acabei de dizer. O fraudador, ele tem tempo de estudar os seus mecanismos e encontrar falhas nele, e quando ele encontra, ele explora isso em escala. O que a Edgewall fala, né? O que a gente defende? Seus mecanismos de segurança estão em constante evolução. Isso significa que você tem sempre que olhar para dentro da sua casa, né, dos processos e das tecnologias que você utiliza na sua empresa e sempre melhorá-los de forma muito rápida, porque isso é uma resposta do mercado, né? Você tem que responder ao mercado de fraude de forma muito rápida, porque você coloca isso em escala, tem milhares de fraudadores. Você é uma empresa que precisa compreender os movimentos dos fraudadores. O que é um game changer nesse cenário? Você conseguir colocar tecnologias cada vez melhores no momento adequado para quebrar a lógica e o mecanismo do fraudador. Então, sim, é muito comum a gente encontrar nas empresas justamente por causa disso, porque as pessoas elas tendem a acreditar que tecnologias superficiais e processos superficiais são suficientes, e não são suficientes. Você precisa entender o mecanismo do fraudador, e isso é um trabalho diário. Que aí você coloca as defesas no momento adequado e isso evolui ao longo do tempo, que você você executa uma análise proativa, entendendo como o mercado de fraude está se comportando e vai criando os mecanismos para quebrar esse fluxo que o fraudador utiliza para obter êxito em uma fraude ou inúmeras fraudes que ele está executando ali naquele momento. Perfeito, Danilo. Muito obrigado aqui pela sua entrevista, pelo conhecimento que compartilhou aqui com a gente hoje, e espero te ver nos próximos episódios, entrevistas e eventos da Tem Insight. Muito obrigado. Obrigado, Bruno. Foi um prazer. Tchau, tchau.